Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Expresso Lawcast. Eu sou o Flávio Santos e hoje nós temos a honra de receber Matheus Santil, Head de Parcerias da Oyster Robôs Inteligentes. E para me acompanhar nesse bate-papo hoje, nós temos aqui a Giovana Macedo, ela que é líder de pré-vendas da Oyster. Então, pegue sua xícara de café, acomode-se e embarque nessa jornada única de conhecimento, onde o direito encontra inovação e o café encontra o conhecimento. Olá, Matheus, tudo bom? Prazer receber aqui você hoje. O termo Customer Experience ele é frequentemente associado a varejo e tecnologia. Mas como você vê a importância do CX no contexto jurídico e por que a experiência do cliente é tão importante nessa área também? Bom, deixa eu cumprimentar os espectadores de casa, meus colegas, o Flávio, com quem eu tenho a honra de dividir time, né? Bom, antes de mais nada, o que muda do consumidor de direito para o consumidor de varejo é só o produto. Mas a pessoa que compra um serviço de um advogado, ela faz compras no supermercado, ela compra algum tipo de tecnologia, o celular, o computador, enfim. Então, está intrinsecamente ligado, né? A questão é o que motiva o cliente a ir a um advogado, a buscar esse tipo de serviço, de qual tipo de cliente nós estamos falando, né? Tem os advogados que atendem empresas, tem os advogados que atendem pessoas físicas. Então, você entender o público com quem você está lidando, você conseguir entender o porquê que o seu cliente te busca, qual serviço que ele quer seu, é muito importante para qualquer pessoa que trabalhe com negócios, né? E aí quando você começa a entender cada vez mais isso, começa a entender o comportamento daquela pessoa, quando você começa a entender qual o tipo de resultado que ela espera, não estamos falando de vitória somente aqui, né, do êxito num processo, mas sim em ok, como chegamos até aquele resultado, realmente eu consegui minimizar uma perda, ou consegui exponencializar um ganho que eu poderia ter com aquela causa. Quando você entende esse contexto, somado a uma série de coisas, desde a formação, onde o advogado se formou, algumas pessoas levam isso em consideração ou não, então é importante você entender quem você quer atender, a região que você está trabalhando, a linguagem que o teu cliente entende. Então, até conversando com o Fabiano esses tempos, ele comentando de um caso que ele tem no norte do país, que tem um escritório que atende as comunidades ribeirinhas. Quanto mais simples for a linguagem do advogado com esse ribeirinho, mais fácil é dele pegar confiança no advogado e, consequentemente, executar a ação que ele precisa, que, se eu não me engano, era algo a ver com INSS, alguma coisa desse sentido. Então, você entender o seu cliente é fundamental na advocacia para que a sua oferta de serviço, a sua oferta de valor, a sua precificação, o seu posicionamento seja cada vez mais bem direcionado. E é bem importante, né, os advogados hoje em dia, né, os escritórios de advocacia estarem ligados nessa tendência de atender bem o cliente, né, porque, querendo ou não, a advocacia ela foi moldada dessa forma do boca a boca, né, então isso ainda existe, né, quando a gente está falando do advogado individual, os escritórios que atendem pessoa física, né, no bairro, enfim, é importante a gente atender bem o cliente, porque o cliente que está bem atendido, não o cara que ganhou a causa, né? Enfim, o cara que está bem atendido, ele vai promover aquele escritório, né? Ele vai virar um promotor daquele escritório, daquele advogado e vai soltar no boca a boca. Isso é muito importante. Isso é reflexo, acredito, não às vezes ali de uma causa ganha, mas de uma boa prestação de serviço do advogado, né? Com certeza. Eu atendo um escritório do Rio de Janeiro de direito militar, por exemplo, em que, por mais que o preço seja muito barato para o advogado, imagina você ter um serviço completo de direito penal por R$ 98 por mês, assim, é irrisório. A gente costuma ver casos ali que, para fazer uma consulta, um advogado criminalista cobra no mínimo R$ 10.000, né? Pelo menos eu conheço casos até superiores, né? Podem ter por preço mais barato. E por R$ 98 a gente está falando de um advogado que hoje é uma das principais referências no Brasil de direito militar. Todos os coronéis da Corporação Militar do Estado do Rio de Janeiro são clientes do escritório. E ele se posiciona muito dessa maneira e muitos clientes vêm porque, não, eu sei que você atendeu o caso X, eu sei que você atendeu o caso Y, vi a matéria falando do caso em que você defendeu um coronel contra a Rolex, por exemplo, que é um caso conhecido no Tribunal do Rio de Janeiro, é um caso conhecido até a nível nacional, né, porque o Rolex nunca é processado. E eles, além de processarem a Rolex, ganharam a causa.
Então, isso gerou um valor muito grande e os outros, os coronéis passaram a indicar a corporação a se associar ao escritório para que tivesse acesso aos níveis mais básicos do serviço jurídico, uma consultoria jurídica, enfim, até de fato uma defesa no nível penal, criminal, civil, enfim, de acordo com o que ele está passando ou a necessidade dele naquele momento. E eu também, uma coisa que eu acho também que vai ser tendência na parte da prestação de serviço jurídico é o que a gente tem hoje, por exemplo, ali na medicina, né? Que quando a gente vai se consultar com o médico, a gente olha esse cara lá, tem um site, né, que você vai lá e olha como que tá a avaliação dele, se ele é indicado, se ele atende o plano de saúde X, o que ele faz, qual a especialidade, e isso a gente não tem isso no direito, mas talvez a tendência é que os advogados começam a ser comparados, né, eles começam a ser medidos, né, no mercado ali, e essa parte de indicação, enfim, como o que ele tá boca a atendendo. boca ainda acho que é o que mais funciona, e acaba que sendo a forma de captação de cliente mais barata, porque você indica uma pessoa, e aí o teu amigo vai e contrata pela boa experiência que você teve. Qual foi o custo que você teve para isso? O bom atendimento do seu cliente. Exato, é a premissa do NPS, né? Então, você poder saber quantas pessoas indicariam o teu escritório, quantas pessoas indicariam a tua empresa, é a premissa do NPS. E aí a gente volta para o contexto da pergunta, né? Por que eu vou investir em CX? Porque clientes satisfeitos trazem mais clientes que tendem a já vir pré-satisfeitos, e você executando o seu serviço com qualidade, a chance é que você tenha ainda mais clientes com boa experiência, indicando você, rendendo para o seu escritório bons frutos, com você investindo muito pouco, né, em questão de branding, às vezes, de marketing de uma maneira geral. Não que isso não seja importante, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso é extremamente importante. Mas isso tem que estar associado a uma boa experiência quando tá dentro de casa e quando o mundo externo não tá vendo o que você está fazendo com o teu cliente. Matheus, você também é head de parcerias e novos negócios na Oyster. Então, assim, você conversa com várias empresas, né, por parcerias. Conversa com outras Lawtechs, Legaltechs, então, do setor jurídico, né, além de conversar invariavelmente com outros escritórios, advogados, enfim. Você poderia compartilhar com a gente exemplos, né, e contextos onde a aplicação do CX tem alcançado resultados positivos, né, e como que você alcançou? Claro. O desafio de uma área de parcerias, ainda mais a Oyster, quando a gente está falando de atender outras empresas que vão atender ao cliente final, eu tenho que partir da premissa de entender o que o negócio do parceiro faz. Né? Então, para que você está usando a Oyster? Qual que é o fim que você quer entregar para o seu cliente que você está usando a Oyster? Né? Por que você está intermediando isso para a gente? A partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue dar um bom atendimento, direcionar um bom produto para o parceiro também. E aí a gente tem dois casos, né, em que essa premissa foi bem importante. A gente atende um BPO, né, que atende a nível Brasil, atende alguns dos principais bancos, e a gente entendeu que para eles o que era importante conosco era prazo, para a gente conseguir resolver os nossos chamados de suporte. E assim, gente, tecnologia é feita para dar problema. Se ela não fosse feita para dar problema, nós que estamos aqui não estaremos trabalhando com tecnologia, né? Então a gente conseguiu entender que esse era um problema deles e a gente repassou isso para eles, né? Então internalizamos isso primeiro, a gente entendeu como que a gente poderia trabalhar, quais os prazos que a gente poderia aplicar, deu essa devolutiva para eles. Eles super entenderam o motivo dos prazos, não é exatamente o que eles gostariam, mas ok, eles entendem a complexidade do que a gente precisa resolver para eles, até porque, como a gente não atende ao cliente final, o problema quando chega para nós, chega num nível muito mais complexo de ser interpretado e resolvido. Então a gente precisa trabalhar alguma coisa em cima disso, então o prazo precisa ser um pouco maior. Além disso, eles estavam interpretando um dos dados que a gente mandava para eles de maneira equivocada. Então a gente mostrou para eles como deveria ser interpretado de maneira correta e aquilo reduziu em 95% os atritos que eles tinham conosco. A experiência melhorou muito e poucos meses depois, principalmente da chegada da Carol no time, acho que é importante citar nomes aqui, e com o apoio do Luan, que é o nosso coordenador de desenvolvimento, eles conseguiram tanto usar plenamente o nosso produto. Hoje o nível de satisfação deles é altíssimo, eles nos encontraram na Finaló e fizeram uma série de elogios.
e estão vislumbrando até um crescimento de receita com a empresa. Né? Eles têm ajudado a gente com o desenvolvimento de novos produtos, então melhorou muito o relacionamento em questões de parceria. Hoje é muito mais fácil lidar com prazo com eles, e também dentro de casa as pessoas entenderam a importância desse parceiro para nós como receita, mas principalmente como um parceiro de negócio, né, que nos ajuda a desenvolver isso. E o outro cenário é um parceiro que estava querendo trocar o fornecedor de serviço. Né? E aí eles vieram fazer o comparativo conosco, mas pelo volume que eles queriam testar, a gente não conseguia fazer um teste gratuito, a gente teve que fazer um teste pago com eles. Eles em nenhum momento se opuseram a pagar pelo teste, mas era muito importante eles serem bem atendidos e a gente garantir a entrega, porque quando o teste é pago, num período ainda de 90 dias, a responsabilidade que você tem para fazer uma entrega de sucesso, ela é muito maior. Porque o cliente ele não te garante que vai fechar um contrato efetivo contigo, ele nem sequer trouxe toda a capacidade dele de operação daquele produto para dentro da Oyster até o momento. E a gente conseguiu atender bem, tanto que agora a gente já está caminhando para as vias de assinatura de contrato, né, eles trazerem, tombarem a operação referente a esse produto juntamente conosco, muito por conta do atendimento que a gente conseguiu entregar, as respostas assertivas e eficientes, né, em questão de problema, deixar claro que a gente consegue ou não consegue fazer, e a Oyster como um todo, ela preza muito pela relação de transparência com o cliente, né, então vamos fazer, não vamos fazer, para fazer eu preciso que pague X, ou que aconteça Y do teu lado, que você ceda aqui ou ceda lá, e isso traz uma segurança muito grande para quem está fazendo negócios com a gente, e as pessoas compram isso e se tornam parceiros de negócio. Tanto que o tempo de vida útil, né, o que a gente chama de LTV, em métricas de sucesso do cliente da Oyster, ele é muito alto. A gente tem uma média aí de 24 a 36 meses entre algumas das maiores bancas do país que são clientes nossas. E isso é muito devido à relação de confiança que foi criada desde a época em que o Kailê mesmo atendia os clientes, né, direto, até agora com as novas pessoas que foram entrando, os novos gestores, os novos analistas de relacionamento, e a minha responsabilidade era construir algo aqui que tem um legado histórico dentro da empresa, e graças a Deus a gente tem conseguido performar bem aí. Com certeza, é algo também que a gente preza não só na área de parcerias, novos negócios, é uma coisa que a gente atendia já no nosso cliente final, já, né, quando ele chegava, quero uma automação para fazer X coisa. Mas o que você está esperando, né, com essa automação? Qual que é o ganho que você vai ter com essa automação e aonde que isso vai resolver a vida do teu cliente, né? Porque normalmente o cara quer uma automação para poder atender melhor o cliente dele, né? Então, cara, o que você quer aqui, aonde que você ganha, qual que é o problema? Então, a gente sempre se propôs a entender isso do lado do cliente. Não, né? Eu acho que e até falar uma não. aula, o dia que eu entrei na Oyster, que eu de fato comecei a atender o cliente, que aí eu escutei do Kailê, que é um dos sócios, falou assim: olha, a gente tem que falar não se a gente não conseguir fazer. Porque é melhor do que falar um sim, o cliente entrar e aí ele se frustrar no meio do caminho. Então a gente vai ganhar pela confiança. Não consigo fazer tudo, eu consigo fazer até aqui. E aí nisso a gente foi ganhando a confiança dos nossos parceiros. Então... A gente tem exemplos, né? De clientes que a gente disse não pra ele, não foi não, uma e nem foi duas vezes. E o cara até ele ia nos eventos e ia lá só pra cumprimentar e para poder ver se tinha alguma coisa que ele podia usar ali, porque ele gostou do atendimento e dessa transparência, né? E no fim das contas a gente conseguiu atender em outras vertentes, né, que não a que ele queria originalmente, mas resolvemos outros problemas, né? Porque a gente resolve N atividades dentro do contexto do escritório da advocacia. Mas acho que essa transparência fez a gente ganhar a confiança desse cara de alguma maneira, né? Sim. E um adendo nisso que eu quero puxar de novo para a pergunta 1, né? A importância da transparência é saber dizer não para o cliente e também dar uma boa experiência. Porque às vezes é inerente à profissão do advogado dar notícia ruim também. Né? Nem só de vitórias vivemos. Às vezes minimizar uma derrota importante ou não tem o que fazer, é um caso que não deu para reverter. Então saiba dizer não para o seu cliente. Então você aí de casa, saiba dizer não para o seu cliente. Isso também dá uma boa experiência. Muitas vezes a tecnologia ela desempenha um papel crucial na melhoria da experiência do cliente. Como que você vê a Oyster incorporando essas tecnologias emergentes para aprimorar o CX no contexto jurídico? Simples, tá? Primeiro, se você é de um escritório contencioso, os robôs da Oyster podem te ajudar a cumprir as regras do seu cliente, cumprir prazo, alimentar sistema, sabe a hora de fazer um provisionamento,
Fazer encerramento do fazer processo. encerramento do processo, Cadastro de de pasta, enfim. Isso tudo ajuda você a cumprir as regras que o seu cliente pediu. Falar, beleza, você é meu escritório desde que cumpra essas regrinhas aqui, 50 páginas de regra. A Oyster ajuda a cumprir boa parte delas, automatizar essas tarefas, você ser mais eficiente. Quanto mais eficiente você é, menor é o seu custo, maior é o seu lucro. O preço é tabelado, então você reduzir custos na sua operação é muito importante para você conseguir atender bem o seu cliente no contencioso. Se a gente está falando de um escritório que é full service, que não atende somente o contencioso massificado que a gente conhece, padrão na advocacia, atende também pessoa física, atende pessoa jurídica, atende de maneira consultiva, o bom de ter a Oyster é você economizar tempo com tarefas repetitivas para você ter tempo para atender teu cliente, para ir tomar um café com ele, para visitar ele, para receber ele no seu escritório, entender melhor, falar de maneira mais estratégica com ele, seja para condução de alguma ação, né? Ou não também, né? Para falar de algumas outras estratégias que envolvem passos jurídicos. E aí, se você tem uma operação de processos rodando de maneira automatizada no que é repetitivo, para cumprir os prazos, na execução dos protocolos, na captura de novas ações, você tem mais tempo para ser estratégico no seu escritório e priorizar esses clientes que valem mais a pena. De maneira simples, é isso. A gente torna um processo repetitivo eficiente, menos moroso, menos custoso e dá mais tempo para você falar com o seu cliente. Show de bola. E nesse mesmo tema não é incomum a gente ver os escritórios, a partir do momento que eles começam a utilizar as automações, nos darem esse tipo de feedback, né? O cara falou assim, aumentei a minha posição no ranking lá dentro do meu cliente. Não é raro a gente ver isso. Também não é raro também, às vezes o escritório que está mal ranqueado ou porque espera ficar bem posicionado com o cliente, fala assim, fiquei sabendo que X escritório usa X automação. O que eles estão fazendo? Que eles estão fazendo? Quero fazer também. Eu quero fazer igual. Então, isso se reflete bastante, né? Que a automação é o caso mais comum e prático de que a gente vê que realmente sobra tempo para eu poder fazer aquilo que o cliente espera, né? Que é o bom posicionamento no ranking, é o cara faturando mais, é o cara recebendo mais processo, né? O cara que começa a usar automação, não é raro também a gente ver o cara aumentando de tamanho, né, em pouco espaço de tempo, porque sobra mais tempo de fazer o que o cliente está pedindo, né? E também algo que a gente acaba vendo é que a régua também aumenta, né? E aí os caras eles precisam correr para poder chegar atrás daquele cara que está fazendo algo diferente, né, e atendendo melhor o cliente dele. Isso aí. Então, agora indo um pouquinho para o final, tá? Já se encaminhando, vamos falar de futuro, né? Quais são as tendências que você enxerga aí para Customer Experience, né? No meio jurídico? O que você diz aí para nós aí de tendências, de conselhos, enfim, o que a gente tem à vista? Sim, aqui acho que eu gostaria muito que não fosse um fim rápido, né? Mas a gente tem algumas coisas para falar aqui. É importante a gente entender em que cenário econômico a gente está inserido, tá? Por quê? Porque a vida do consumidor ela é muito ligada à vida pessoal do consumidor, né? Então, a tendência de consumo, o quanto ele vai investir, o budget, no que ele vai direcionar, como que ele vai fazer, é muito direcionado pelo poder de compra. E a gente está com o poder de compra reduzido, né? Aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica política, mas é importante a gente contextualizar esse cenário global. E as pessoas estão cada vez mais priorizando o básico. Tá? Nesse cenário, é nítido e é posto a nível global que a centralidade no cliente foi deixada de lado. Me vide, principalmente nas empresas de tecnologia, caso tenha um Altex nos assistindo, os famosos layoffs, né, as demissões em massa, o quanto isso aconteceu esse ano, principalmente nas big techs, empresas já capitalizadas, investidas, consideradas unicórnio, dos mais diversos setores, né, não teve um padrão de segmento, né, todas as empresas... Todo mundo foi afetado, né? Todo mundo foi afetado, todo mundo rodou, acabou ali, e aí? O que essas pessoas vão fazer? Onde elas vão se recolocar? E a tendência é que elas se recoloquem por um preço, por um salário menor. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que cada vez mais as empresas têm tentado otimizar os recursos, né? Então fazer mais com menos. Isso faz com que algumas tarefas sejam deixadas de lado, entre elas a experiência do cliente. Tem uma pesquisa da Accenture
que eles chamam carinhosamente de Life Trends, então tendências de vida para 2024. E no que diz respeito ao consumo, licença para eu pegar meu celular aqui, mas tem um número que alguns clientes valorizam menos uma empresa ou deixam uma empresa quase 50% por causa do mau atendimento ao cliente, né, no pós-venda ali, né? Então imagina você comprar um serviço, na hora que você precisa de atendimento, que você precisa de apoio, de suporte, você não tem, né? Você comprou teu celular lá, fez um plano de celular porque você precisa trabalhar fora, precisa do 4G ativo, cai o sinal e você precisa conversar com a empresa, ter o suporte. Odeio ser atendido pelo chatbot. Pois é. E aí? Às vezes o chatbot resolve, porque agora com a inteligência artificial generativa, a tendência é aumentar o uso de IA generativa. Por quê? Porque o cliente atual cada vez mais está acostumado a interagir com tecnologia. E vale a pena você investir em tecnologia no seu escritório também. É uma baita experiência do cliente e mostra que você está à frente. Tem uma empresa aqui fazendo um Java grátis, que é a Evjur, que ela atualiza cada andamento do processo e evita a pergunta do "ô doutor", né? Sim, mas é proativo. Exato. Mas aí quando eu vou atrás da empresa, eu quero que a empresa entenda a minha individualidade. Eu quero ser escutado. Pois é. Mas às vezes tem uma dúvida que é muito comum de todo mundo. Eles já entenderam, eles conseguem resolver de maneira eficiente. Mas tem casos e casos, né? E nesse caso a caso, se tiver um caso muito individualizado, é importantíssimo que você consiga falar com a pessoa. Exatamente. E hoje a gente está pecando muito nisso. A nível global, qualquer empresa, qualquer segmento, está pecando muito nisso. Então a gente se atentar com a humanidade, voltou a pauta da humanização, a experiência do cliente, a centralidade no cliente, muito por causa disso, a gente deixou de lado. Né? Então a gente está pensando em gerar produtos com menor custo para o cliente final, mas para ter o menor custo para o cliente final a gente vai entregar o mínimo. E o cliente não quer o mínimo. Né? Quer ser surpreendido. Né? Exatamente. Então, por que tem tanto escritório, por exemplo, que quer ser boutique? Por que o sonho de todo advogado, né, quando começa, é ter uma boutique? Porque você vai atender pouco cliente com ticket médio alto, né? Em tese vai trabalhar pouco, mas não é verdade. E você não vai conseguir, sei lá, você não vai ter esses problemas ali de individualidade, né, em número massivo, você vai conseguir dar uma atenção, você vai dar um atendimento personalizado, vai justificar aquele custo. Então quando a gente começa a entender, mas aí acontece às vezes do cara olhar e falar, não, eu vou pro contencioso, vou atender muita gente, dentro do departamento jurídico você tem que atender muitas pessoas apesar do volume baixo de processos, né, então você começa a entender aonde você está inserido, a tendência é você cada vez mais olhar para essa humanização, voltar para a humanização, voltar para a base, né? Voltar para as pessoas, entender o comportamento delas. Isso é papel fundamental, somado a um cenário de alta tecnologia aplicado em todos os segmentos da vida. Hoje, também nessa mesma pesquisa da Accenture, ela deixa claro, né? As pessoas sentem que a tecnologia não é mais feita para elas, e sim com elas. Nós estamos construindo, as coisas estão sendo construídas conosco, com os nossos feedbacks, com os nossos insights, com os nossas vontades. Cada vez mais os algoritmos direcionam exatamente aquilo que a gente está acostumado a consumir, e não é diferente na advocacia, não vai ser diferente no direito como um todo, né? E o papel do direito é ser um direcionador estratégico de negócios, né? Principalmente no Brasil, que tem um mercado jurídico muito movimentado, muito atarefado, né, muito demandado, principalmente em questões de consumo. Então, se você conseguir entender a tua base, entender as pessoas, seja o teu cliente interno, seja o teu cliente externo, seja os relacionamentos, seja como você vai atrair clientes, aí você vai ser efetivo. Somado a boa aplicação de tecnologia, uso correto dos chatbots, uso correto das inteligências artificiais, usar eles como aliado e não como fazedor do seu trabalho. Isso é bem importante também. Na pesquisa pontua que as pessoas estão cada vez menos criativas, as soluções são muito parecidas independente do segmento, porque elas jogam no chat GPT, pegam aquele template, otimizam um pouquinho e fazem. Eu não sou contra você usar a tecnologia, eu sou a favor da tecnologia, né? O Caio, que trabalha conosco, ele costuma falar, né? Eu espero que a inteligência artificial desenvolva advogados que façam que os advogados humanos trabalhem menos. E eu concordo com isso, mas isso tem que ser feito de maneira inteligente, porque as pessoas que vão estar apoiando esse uso de tecnologia, elas também têm que ser altamente capacitadas. E o grande diferencial das pessoas em relação à tecnologia é essa capacidade cognitiva de entender emoções. Então a gente precisa se conectar com os clientes, conectar com a base,
conectar com as pessoas que estão lá, que daí sim a gente vai exponencializar o uso de tecnologias, exponencializar o direito aplicado de maneira efetiva, você vai exponencializar os seus serviços, os seus ganhos, vai poder aumentar seus custos, desde que você entenda o propósito, entenda o que o seu cliente quer, entenda como entregar, entenda como escolher as tecnologias que você vai aplicar dentro da sua empresa, seja no departamento jurídico, numa Lawtech, Legaltech ou no escritório da advocacia massivo, boutique ou pequeno. Legal, show de bola. Matheus, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento vasto aí sobre Customer Experience, cara. Acho que com certeza foi uma conversa muito proveitosa. Acho que o pessoal vai conseguir aproveitar bem aí o que você passou pra gente aí na conversa de hoje. E se você gostou desse podcast, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, de compartilhar esse podcast para um colega seu que precisa, né, ouvir sobre Customer Experience, aprender um pouquinho mais. E esse foi mais um Expresso Lawcast, onde o direito encontra inovação e o café encontra conhecimento. Até breve.